Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido falando sobre a hipoglicemia reativa. Tem sido um tema que muitas pessoas, pacientes, familiares de pacientes têm pedido para eu falar. Eu vou tentar resumir de uma forma mais didática para vocês. A hipoglicemia reativa é uma possível complicação nutricional que pode ocorrer depois da cirurgia bariátrica. Ocorre mais comumente depois do bypass, é muito mais comum do que, por exemplo, no sleeve, mas pode também ocorrer no sleeve. Por que que acontece? Porque depois das cirurgias bariátricas, as cirurgias bariátricas têm um efeito metabólico, que é no metabolismo, no corpo da pessoa. E as cirurgias bariátricas aumentam a produção de substâncias que a gente chama de incretinas. E essas substâncias, uma das funções dela é melhorar e aumentar a produção de insulina. Então, o paciente ele vai ter, depois da refeição, possivelmente, pode ter um aumento muito brusco na quantidade de insulina do sangue. Daí o que acontece? Essa hiperinsulinemia, também ela é acompanhada por uma hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, com uma hiperinsulinemia, e existe o efeito rebote disso. Depois disso, o açúcar ele é levado pela insulina para dentro da célula e a gente tem uma redução brusca no açúcar. Então a pessoa tem uma sensação, sofre com uma sensação muito ruim, de mal-estar, sudorese, tremor. Esses são os sintomas mais comuns, mas isso pode levar o paciente a uma hipoglicemia mais grave, menor do que 60, 50, com consequências neurológicas, porque é neurotóxico essa baixa muito aguda de açúcar no sangue, possivelmente. Então, é importante que o paciente conheça os sintomas e saiba o que fazer. O tratamento, digamos assim, a parte mais importante do tratamento é a orientação dietética, que é o que funciona mais rápido, é como se fosse a primeira linha de tratamento. Isso é basicamente um consenso. E a alimentação de quem tem essa tendência, ela tem que ser um pouco mais organizada, não é neurótica, mas organizada. Então as refeições, elas precisam ser refeições mistas, tem que ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de gordura e uma fonte de proteína. Para quê? Para o alimento descer mais devagar pelo trânsito digestivo e com isso estimular menos essa rápida produção de insulina, porque a digestão mais lenta vai ocasionar picos mais baixos, não vai ter esses picos muito acentuados de insulina no sangue. Além disso, o paciente tem que evitar a bebida alcoólica, tem que evitar açúcar, alimentos muito calóricos, evitar passar muito tempo sem comer, porque na hora que ele come pode ter uma hiperinsulinemia e uma hiperglicemia. Normalmente esses pacientes não fazem hipoglicemia em jejum, ela acontece depois das refeições. Eu vou depois criar alguns posts falando dos possíveis manejos nutricionais disso. Eu já falei alguns aqui, mas eu vou falar sobre outros para facilitar o entendimento, tá bom? Até mais.